A notícia repercutiu com um ar de surpresa aqui, né? Porque durante todo o ano passado foram feitas 4 audiências parecidas com essa, né? Audiências que pediam, por meio de recursos, uma liberação do Daniel Alves dessa prisão provisória, em que ele se encontra desde o dia 21 de janeiro de 2023, e sempre era negado, né? O recurso sempre era negado, alegando um possível risco de fuga. Agora que o Daniel foi condenado em primeira instância, a tendência que se imaginava aqui, pelo que a gente conversava até com autoridades judiciais aqui de Barcelona, no caso eu estou em Londres, mas eu falo aqui de Barcelona porque a gente conversou com essas autoridades durante os últimos meses, era que nenhum tipo de recurso passaria e que ele ficaria durante esse período aí, continuando na prisão provisória, aguardando uma segunda instância que é feita pela Sala de Apelações do Tribunal de Barcelona, que é o mesmo que condenou ele a esses 4 anos e 6 meses de prisão. Mas a notícia do dia é essa, foi acatado um recurso, né, um pedido da defesa do Daniel Alves, mediante pagamento de uma fiança de €1 milhão. E aí você me pergunta, ele tem esse dinheiro? Em outros momentos, em agosto do ano passado, quando era preciso fazer o pagamento de um possível atenuante de pena, ele não tinha, porque ele tinha acabado de ter as contas no Brasil bloqueadas por uma questão jurídica com a ex-mulher dele, e tinha as contas na Espanha bloqueadas porque ele estava sendo investigado, e aqui o processo contemplava esse bloqueio das contas dele. Agora, o cenário é diferente, porque ele recebeu recentemente também e a gente ainda está pesquisando e tentando descobrir se foi daí que veio o dinheiro, mas a gente sabe que ele recebeu um pagamento da Audiência Nacional da Espanha, da audiência tributária, né, da Agência Tributária da Espanha, foi devolvido para ele um dinheiro que ele pagou de imposto de renda, que era um imposto indevido, que ele não devia esse dinheiro, e foi devolvido para ele. No total, são quase €8 milhões esses impostos pagos pelo Daniel Alves, que não eram, ele não devia ter pago esses impostos, pagou a mais e serão devolvidos para ele. Então, de alguma forma, ele já tem esses recursos, né? O La Vanguardia, como você disse no começo do programa, está publicando hoje que ele recorreu ao pai do Neymar para que seja feito um novo pagamento. A informação que a gente tem, conversando com pessoas próximas ao Daniel Alves, pelo menos por enquanto, né, a gente não conseguiu ainda ter mais informações sobre isso, mas por enquanto a primeira conversa que a gente tem é que não será necessário nenhum tipo de empréstimo, como foi feito da outra vez. Da outra vez a família Neymar foi quem pagou os €150 mil, né, cerca aí de R$ 850 mil, para que fosse feito o atenuante. Dessa vez, o que dizem para a gente, pessoas aí próximas do círculo familiar e de amizade do Daniel Alves, é que ele tem o dinheiro e que será feito o pagamento da fiança, não deve ser um problema esse pagamento da fiança. De qualquer forma, Domitila, caso seja recorrida aí, caso ele recorra à ajuda de alguém, será um empréstimo, né? Não será uma doação, porque o Daniel Alves tem um patrimônio que, segundo alguns sites, inclusive o Diário Marca, né, publicou recentemente, patrimônio de €50,5 milhões. Pelo que eu consegui conversar também com pessoas próximas a ele, estima-se mais ou menos isso, né? €60 milhões, €55 milhões como patrimônio do Daniel Alves, embora uma grande parte esteja bloqueada. A gente imagina só, que a gente não sabe, que a gente não tem esse patrimônio, mas a gente imagina que haja maneiras de ter acesso a partes desse patrimônio, ainda que com as contas bloqueadas, né? Então, realmente a fiança, seja por uma nova ajuda, seja pelo próprio acesso do Daniel Alves a algumas partes do patrimônio dele, essa fiança vai ser paga e ele voltará à liberdade 12 meses, aí, quase 12 meses não, 14 meses, quase 15 meses depois da prisão. Essa liberdade provisória, com todos esses critérios aí, com todos esses deveres que ele tem para cumprir com a justiça, né, se apresentar ao Tribunal de Barcelona, entregar os passaportes, não poder ter acesso à vítima, nem a aeroportos, nem a nenhum tipo de saída da Espanha, esse trâmite, né, deve acontecer até o julgamento em segunda instância, que a gente imagina que deve acontecer daqui a 2 ou 3 meses, segundo estimativas da própria justiça espanhola. Então, é uma liberdade provisória até um julgamento de segunda instância,
que a gente imagina que deva acontecer ainda no primeiro semestre desse ano, e ele tem acesso a isso porque a pena dele foi muito baixa, foi uma pena pequena, ele cumpriu um quarto da pena em prisão provisória, por isso ele tem acesso a esse dispositivo judicial de poder pedir uma liberdade antes da segunda instância do julgamento. Por isso e porque ele tem esse dinheiro para pagar, né? Além dessa fortuna que você falou que ele tem acumulada, o PVC, o São Paulo ainda paga R$ 400 mil corrigidos por mês para ele, vai pagar até 2026. E o São Paulo poderia pensar em cogitar legalmente o rompimento desse contrato, levando em conta que parte desse dinheiro era contrato de imagem, né? E que imagem o São Paulo carrega ao pagar o direito de imagem a um jogador condenado por estupro? Então, tem um caminho jurídico que o São Paulo entende que não deve tomar, porque o São Paulo assume que tem uma dívida, e tem uma dívida com o jogador, então entende que não tem que ir para o tribunal. No final de semana, eu conversei com um conhecido, não chega a ser um amigo, um vizinho, juiz, porque eu sempre achei, vocês sabem que eu achei o tempo inteiro absurda a tese da indenização. Se você comete um estupro, você pode indenizar e diminuir a sentença? Não entra na minha cabeça. Mas do ponto de vista jurídico, esse meu conhecido juiz dizia que no passado, inclusive em casos de homicídio, a tese da defesa muitas vezes era a vida não tem preço, logo não há como estabelecer uma indenização. E essa tese, com o passar dos anos no Brasil, caiu para dizer a vida não tem preço, mas você matou uma pessoa e você deve indenizar a família. E é por isso que tem questões jurídicas que se explicam desta maneira. Assim que saiu a liberação do Daniel, a possibilidade de liberação do Daniel, mediante pagamento de fiança de €1 milhão, hoje pela manhã, eu mandei o texto do Thiago Arantes e da Vespa por esse mesmo conhecido juiz. Porque eu queria entender se, do ponto de vista jurídico, ele me daria um argumento. E ele disse, isso é completamente absurdo e inacreditável. Ou seja, mesmo do ponto de vista jurídico, ele não conseguiu estabelecer uma lógica para isso. A mensagem, para quem não é advogado, para quem não é juiz, para quem não tenta alguma artimanha jurídica, se você pagar, pode estuprar. E é um absurdo isso. É um completo nonsense. Então, outra coisa que não consigo compreender você deixa uma pessoa 14 meses em prisão preventiva aguardando o julgamento. Quando você julga e estabelece a condenação, então você solta? Cara, não tem argumento jurídico que sustente isso. Moral, que essa é a mensagem nenhum. Você falou que essa é a mensagem PVC, que fica para quem não é advogado, mas eu acho que fica para todo mundo, né? E principalmente para as mulheres. Assim, eu me senti com um soco no estômago hoje de manhã lendo essa notícia, honestamente, porque é mais do que um absurdo, né? Mostrar que é isso. Em qualquer lugar do mundo, não importa. Se você tem dinheiro, você pode cometer qualquer crime. Inclusive, foi isso que a advogada de defesa falou, que é um escândalo essa justiça dos ricos, Thiago. Essa análise do PVC, eu gostaria de acrescentar só que ela tira crédito totalmente do julgamento da primeira instância, né? Porque se ele foi julgado em primeira instância, foi condenado, e agora ele foi condenado e ele, durante todo o ano passado, não era dada a liberdade para o Daniel Alves porque existia um risco de fuga. Em todos os pedidos de liberdade, falaram exatamente o que falaram nesse, né? A questão dos passaportes, entregar passaportes, não se aproximar da vítima, não tentar contato com a vítima, enfim, todos esses detalhes que você explicou no início, Domitila, eles já estavam em recursos anteriores. O que surpreende muito, né, as pessoas até com quem a gente falou aqui também, do meio jurídico da Espanha,
é que se isso não era suficiente para garantir uma liberdade do Daniel Alves antes da primeira instância, por que passa a ser depois, né? O julgamento de primeira instância acabou virando algo com pouco peso, né? Porque no fim a gente vai ter o Daniel Alves sendo liberado esperando o julgamento de segunda instância. É quase como se o julgamento de primeira instância só tivesse servido para determinar uma pena e com um quarto da pena ele pudesse usar esse artifício que foi usado hoje, né? Realmente foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa aqui por causa disso, né? Por causa da comparação com os outros recursos, né, que foram tentados no ano passado. Desculpa te interromper, que eu queria aproveitar esse gancho só para fazer essa pergunta. Como é que os jornais estão justificando isso por aí? Então, existe uma justificativa que ela acaba encontrando um espaço, uma brecha, né, digamos assim, ou uma brecha, não é bem uma brecha porque está escrito na lei textualmente, né, que esse tipo de liberdade condicional, né, liberdade provisória, no caso, o termo correto, ele pode ser concedido depois de um quarto da pena, de cumprido um quarto da pena, caso os juízes entendam que não existe um risco de fuga e que isso não possa atrapalhar o restante das investigações. No fim das contas, o argumento jurídico ele acaba existindo, né? O embasamento jurídico para esse tipo de decisão ele existe, não é de um ponto de vista jurídico, não é um absurdo porque existe essa lei, existe essa forma de pedir, né, de fazer esse pedido que foi acatado hoje. O que acaba sendo visto como, no mínimo, estranho, né, de um ponto de vista lógico, ou moral, ou ético, enfim, a gente pode colocar vários nomes nisso, né, mas do ponto de vista jurídico é algo que é completamente correto do ponto de vista, né, de observar a lei e de interpretação da lei. Nos votos, né, dos votos dos... Fala. Não, eu só ia dizer, um dos auditores disse que ele teria que cumprir metade da pena, né? Ou seja, ele pegou 54 exato, é o que eu ia dizer, meses. isso. Ele pegou 54 meses, ele teria que cumprir 27 meses para estar liberado, segundo o depoimento desse auditor. Ele cumpriu 15 meses e um quarto da pena é 13 meses e meio. Então, ele cumpriu um quarto da pena, por isso que ele pode ser liberado. Mas isso criou uma polêmica ou um desajuste dos pontos de vista dos jurados, dos juízes, né, dos auditores. Exatamente. Inclusive, o que vota contra, né, a liberação dele é um dos juízes que participou do julgamento da primeira instância, né? Isso foi levado muito para o debate aqui hoje também, em Domitila, PVC, porque a ex-ministra de Igualdade da Espanha, a Irene Montero, ela fez um tweet falando, basicamente, publicou no Twitter, no ex-Twitter, né, no X, uma mensagem falando que hoje em dia, se você tem dinheiro, você consegue comprar a sua liberdade. Essa foi a mensagem dela. E nas respostas, muita gente lembrava justamente que essa lei que permite essa flexibilização da pena, ela foi uma lei aprovada durante o governo, no ano passado, aqui na Espanha, em 2022, na verdade, que é a lei que deveria ter, em teoria, protegido mais as mulheres. É a lei do apenas sim é sim. Então, essa lei acabou criando alguns pontos, né, que os advogados de defesa têm usado para reduzir penas de condenados por agressão sexual, por estupro, e para conseguir esse tipo de liberdades. Já foram quase 1000 casos parecidos com esses do Daniel Alves na Espanha, de condenados por estupro que, num segundo momento, conseguem uma liberdade, mesmo que seja provisória, até esperar a segunda instância, por causa de uma lei que, em teoria, deveria dar mais voz às denunciantes, né, às vítimas, dar mais voz às mulheres, mas que acabou sendo interpretada de uma maneira diferente, que tem sido interpretada de uma maneira diferente. A gente sempre falou aqui que a gente esperava que todo o caso do Daniel Alves servisse de exemplo para que fossem vistos alguns pontos positivos dessa lei. Ele tem servido de exemplo também para que sejam observados pontos negativos e falhas nessa lei espanhola, como, por exemplo, o pagamento dos 150 mil de atenuante, né, de indenização, que só acrescentando uma coisa que o PVC falou, não é um pagamento de indenização apenas, é um pagamento de uma indenização que a vítima não queria receber.
Então, em nenhum momento houve um acordo com a vítima para que ela quisesse receber isso. É um pagamento à revelia, né? É um pagamento para a justiça de um valor que a justiça estipula e que não tem absolutamente nada a ver com a vontade da denunciante no caso. Boa, Tiago, perfeito. Tem uma pergunta aqui para você, do Luiz Tadeu Batista. Ele fala: o Daniel Alves será monitorado por algum equipamento eletrônico, tipo tornozeleira? A princípio não, a gente não tem essa informação de hoje, mas em outros momentos já foi debatido isso. A tornozeleira na Espanha ela é usada para casos muito específicos. Na verdade, na Espanha é usada uma munhequeira eletrônica, não é nem uma tornozeleira. Mas a forma de regular os passos do Daniel Alves aqui, ou de vigiar os passos dele, serão outras, né? Serão menos invasivas, digamos assim. Ele vai ter que se apresentar uma vez por semana no Tribunal da Catalunha ou em alguma delegacia designada pela Justiça catalã, vai entregar os 2 passaportes, não pode ter acesso a nenhum tipo de aeroporto ou enfim, de transporte para que ele saia do país e tem que respeitar esse raio de 1 quilômetro de distância, tanto do trabalho quanto da casa da vítima, né? Então, são outras formas de monitoramento. Isso, no que a gente viu na decisão, não tem nada dizendo a respeito dessa decisão de hoje, não tem absolutamente nada dizendo a respeito de monitoramento eletrônico, que a gente repete, é algo que é muito pontual, ainda é algo que não tem sido muito usado pela justiça espanhola. Ô, Tiago, e aí, fora isso, ele pode levar uma vida normal, né? Ele pode jogar futebol, ele vai voltar para a mansão dele que ele tem por aí e vida que segue. É isso, né? A primeira decisão é essa, né? Até que saia uma segunda instância do julgamento, aí serão julgados novos recursos. De qualquer forma, tanto a acusação quanto o Ministério Público da Espanha devem apresentar pedidos para que essa revisão de hoje, para que essa decisão de hoje, perdão, seja revista. Mas a princípio é isso, não é uma prisão domiciliar, ele não precisa voltar à noite para a prisão, por exemplo, ele não precisa voltar provisoriamente, pontualmente para a prisão, ele pode ter uma vida relativamente normal aqui, desde que ele vá avisando para a justiça espanhola sobre possíveis deslocamentos dele até dentro da Espanha, né? Então, são algumas restrições que ele tem, mas ele vai ficar 24 horas por dia fora da prisão, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta E ele última pode trabalhar? Pelo que a gente viu da própria decisão da justiça inicial, ele não pode fazer nenhum trabalho que tenha relação com menores de idade. Ele não pode, por exemplo, ser professor de uma escolinha de futebol para crianças. Isso ele não pode. Mas outros tipos de contratos, pelo que a gente viu da decisão inicial, tanto da decisão do tribunal inicial quanto da decisão de hoje, não há nenhuma restrição a que ele trabalhe ou não. Imagino que para fazer contratos comerciais, esse tipo de coisa, ele vai ter dificuldade porque ele já perdeu vários patrocinadores no início do caso, né? Mas até onde a gente sabe, até onde a gente viu a primeira decisão da justiça, não tem nenhuma restrição para que ele possa exercer qualquer tipo de atividade com essa ressalva do trabalho com menores, né? Ele vai fazer, ele não pode dar aula para menores, ele não vai dar aula de futebol, ele vai ter que arrumar uma outra profissão, porque se você imaginar que o próximo julgamento, o julgamento do recurso, vai acontecer de 2 a 3 meses, a não ser que ele seja absolvido em junho ou julho, e nesse caso ele pode assinar um contrato para jogar a próxima temporada, ele vai ter que resolver a situação jurídica dele com o Pumas, rescindido o contrato com o Pumas, ele vai assinar um contrato. Se ele tiver absolvido em junho, julho, para assinar em agosto. Senão, não vai trabalhar. Ele vai trabalhar, vai abrir uma padaria, né? Digamos assim. É o que pode fazer. Agora, o que esse caso me remete a uma cogitação só, é uma observação que eu vou fazer, porque vou criar uma teoria do absurdo aqui. Não, a teoria do absurdo quem criou foi o judiciário na Espanha hoje. Eu vou criar uma teoria do mais absurdo, então, que é a seguinte: o Daniel vai para o segundo julgamento de segunda instância, o julgamento do recurso, digamos, e ele vai com uma visão do judiciário diferente do que tinha antes do julgamento, ou seja, em que ele cumpriu 15 meses.
digamos que essa visão leve ao novo julgamento uma outra noção do caso. Não vai acontecer, mas estou só criando a teoria do mais absurdo. Se ele for eventualmente inocentado, ele ainda vai ser indenizado. Ele ainda dá uma ação contra o Estado e vai ser indenizado por ter cumprido um quarto de uma punição que, eventualmente, o próximo julgamento pode dizer que é nula. Ou seja, ainda pode acontecer o maior de todos os absurdos, que é ele pedir uma indenização para o Estado. Agora, não é a tendência, porque ele está condenado a uma pena branda de 4 anos e meio. E quando houve o anúncio da pena, eu fiz questão de dizer aqui que a pena era branda, porque o fato dela ser branda é o que permite isso aqui agora. Esse absurdo. Aí ele cumpriu um quarto da pena. Claro que cumpriu um quarto da pena. A pena dele é ridícula. E a gente falou bastante disso mesmo, né, PVC, naquela época da condenação. Infelizmente, o Thiago estava muito positivo, lembra? Pensamento positivo naquela época, que serviria como um exemplo realmente, para que outros casos fossem tratados dessa mesma forma, com a justiça mais rápida e mais eficiente nesses casos. A gente viu realmente um procedimento exemplar da Boate, mas, fora isso, fica difícil ter esse pensamento positivo. O DMLGG está falando aqui, ó, que trabalho, gente, o cara é milionário. Realmente, eu não sei porque eu pensei nele poder trabalhar ou não, porque eu acho que ele não vai precisar nesse momento, né? Se ele tem 5 milhões de reais. O trabalho para uma pessoa, você não trabalha só porque você precisa do dinheiro. Você trabalha por uma série de circunstâncias, para você ter uma atividade, para você mudar seu foco de cabeça, para você... Eu acho que assim, eu acho que quando ele estiver quites com a justiça, o que não é o caso hoje, uma pessoa que está quites com a justiça precisa ter acesso a uma atividade profissional para se recolocar na sociedade. Eu sei que é uma banalidade isso que eu vou dizer, mas já disse outra vez aqui, eu tinha 9 anos de idade no dia do primeiro capítulo de Dancing Days. A temática da novela Dancing Days, que foi um sucesso estrondoso em 1978, a primeira cena era a Sônia Braga saindo de uma penitenciária, porque a temática era a reinserção de uma ex-presidiária na sociedade e a dificuldade que essa pessoa possuía para se reintegrar à sociedade. Uma mulher que tinha cometido um crime e que tinha sido presa. Quando ela está quites com a justiça, ela vai se reinserir na sociedade. E é difícil se reinserir na sociedade. Então, não é por ele não precisar de dinheiro. Ele precisa trabalhar quando estiver quites com a justiça, o que não é o caso hoje. E com certeza não nesse momento que ainda espera o julgamento, né? Rafael Quadros mandou um superchat aqui pra gente. Muito obrigada, Rafael. A única arma que temos contra esse tapa na cara é nunca esquecer o que o Daniel Alves fez para que ele não possa trabalhar com futebol ou sua imagem nunca mais. Rafael, acho que isso vai um pouco de encontro ao que o PVC falou, né? Se ele cumprir a pena dele com a justiça e não tiver mais nenhum débito, ele pode trabalhar e ser reinserido normalmente na sociedade. O problema é quando que ele vai cumprir essa pena, Thiago? Quais serão os próximos passos agora? Então, agora os próximos passos, né? O próximo passo, né, é o julgamento da segunda instância, né? O julgamento no que eles chamam aqui de sala de apelações do Superior Tribunal de Justiça da Catalunha. Esse julgamento que, quando saiu a sentença, eles pensavam nesse julgamento mais ou menos para junho, né? Então seria daqui a 2 meses, 3 meses, mais ou menos. E tem uma última instância também, que é o Tribunal Supremo da Espanha, né? Isso já seria... fazendo aqui uma projeção, seria algo mais para o final desse ano. O que não pode acontecer, que não poderia acontecer hoje, a decisão de hoje já anula, né, essa possibilidade, é que o Daniel Alves ficasse 2 anos em prisão preventiva, né? Ele não pode ficar em 2 anos em prisão preventiva sem que haja uma decisão final de última instância, porque o máximo de prisão preventiva, de prisão provisória, como eles chamam na Espanha, o máximo permitido é de 2 anos. Foi até o que aconteceu com o Sandro Rosselli, né, o ex-presidente do Barcelona. Ele ficou 2 anos em prisão preventiva, não foram encontradas provas para poder condená-lo, e ele foi liberado e tem uma vida absolutamente
normal hoje em dia, né? O que pode acontecer o que poderia acontecer com o Daniel Alves era eles anteciparem todos esses julgamentos para que não chegassem a 2 anos. Com a decisão de hoje, isso muda o panorama, porque ele não vai estar 2 anos seguidos, né, em prisão provisória, mas de qualquer forma, espera-se que toda a situação, tanto o segundo julgamento, né, o julgamento de segunda instância, perdão, quanto o julgamento de última instância, sejam ainda esse ano. É uma história que começou lá atrás, né, que começou no início de 2023. A gente já tem aí 15 meses dessa história. Muita gente falava comigo quando saiu a sentença, falava, nossa, agora acabou o caso do Daniel Alves. Eu falava, não, não acabou. O caso do Daniel Alves vai se arrastar por bastante tempo ainda, pelo menos até o final desse ano. Esses são os passos que a gente consegue projetar no dia de hoje. Ô, Thiago, e aqui no Brasil começa hoje o julgamento do Robinho no Superior Tribunal de Justiça para definir se ele vai cumprir a pena aqui no Brasil ou não. Lembrando, não é sobre a inocência ou não do Robinho. Ele já está condenado em última instância a 9 anos de prisão por um estupro e a partir de hoje, aqui no Brasil, vai definir se ele vai cumprir essa pena. Ainda se fala sobre esse caso do Robinho aí na Europa? Domitila, falou-se do caso do Robinho aqui durante o processo do Daniel Alves, né? Toda a questão deliberada sobre o risco de fuga do Daniel Alves, tudo isso dele entregar passaportes, dele não poder sair da Espanha, toda essa parte do processo, inclusive para negar os primeiros recursos, né, os recursos ainda do advogado anterior, do ano passado, tudo isso tinha como base a fuga do Robinho para o Brasil, que hoje faz com que o Robinho não esteja preso na Itália, né? A fuga do Robinho, no caso, primeiro para a Turquia, né, onde ele foi jogar lá no Başakşehir e depois jogou também no Brasil, enfim. Essa saída dele do país, ela teve uma parte dela foi crucial, essa história do Robinho foi crucial para que o Daniel Alves não tenha sido em nenhum momento, durante o processo e antes do julgamento de primeira instância, liberado. Hoje em dia, com o caso do Daniel Alves tão forte, já fala-se muito menos do Robinho por aqui. O Robinho foi um personagem muito grande no futebol espanhol e no futebol europeu, né, na década passada, mas hoje em dia já não se fala tanto, até porque ele virou um pé de página, como a gente diz no jornalismo, do caso do Daniel Alves. Agora tem um detalhe que é importante, né? Assim, duas coisas. Uma, o Daniel Alves, com todo o absurdo de hoje, ele cumpriu 1/4 da pena. O Robinho não cumpriu um dia. O Robinho não cumpriu um dia da pena de 9 anos a que ele foi condenado. E tem um detalhe, que tem uma sutileza da legislação que hoje vai ser julgado também no STJ, que é a possibilidade de haver um novo julgamento para o Robinho no Brasil. O que está em questão hoje é se o STJ vai homologar a sentença e permitir que o Robinho cumpra a sentença italiana no Brasil, ou se o STJ entende que não se homologa a sentença e ele não pode ser deportado, e aí não acontece nada com o Robinho. Continua sendo um fugitivo da justiça italiana, porque ele está condenado na Itália. Mas existe uma terceira hipótese, que não é a mais provável, de o STJ determinar que vai trazer o caso para o Brasil para fazer um novo julgamento no Brasil. E é por isso que o Robinho foi dar entrevista para a TV Record no domingo. Porque ele está apostando em descaracterizar, ou melhor, em caracterizar a justiça italiana como racista para tentar o convencimento juridicamente no STJ do Brasil de que o julgamento de lá foi levado por uma questão racista e por isso deve haver um novo julgamento no Brasil. E é possível, embora não seja provável, que o STJ dê essa leitura a partir de hoje à tarde. Mas, em tese, o que o STJ vai decidir é se homologa a sentença e ele cumpre a pena no Brasil ou não.